Oi, João. Olá, doutora Juliana, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tá boa aí a imagem, o som? Tá perfeito aqui, tudo nota mil. Então, É, vou compartilhar a tela. sim, Ah, você precisa me autorizar a compartilhar. peraí, deixa eu te colocar como host. Tá. Eu sempre sou a favor de quanto antes puder testar, melhor, né? Não, claro. E eu moro muito perto do consultório, eu tô em casa. Mas aí eu queria testar logo, que eu falei, se a internet der problema qualquer coisa, dá tempo de eu chegar no consultório em 5 minutos. Não, claro. Deixa eu só abrir aqui. É que essa hora eu acho que é mais silêncio aqui do que lá. Começa o barulho no corredor do pessoal indo almoçar. Ó, passei, coloquei você como host. Vê se agora você consegue. E aí? Perfeito, Vou passar para a gente testar, tá? beleza. Tá passando? Sim, Tá, só não. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Vou só tirar rapidinho. Eu trabalho com duas telas, que me facilita muito para apresentação. Aí eu não sei por que que eu compartilhei e não ficou aparecendo o próximo slide para mim. Deixa eu ver aqui. Hum. Continua vendo a minha tela direitinho? sim, tá aparecendo, doutora. Tá, deixa eu passar. Tranquilo? Sim, Passando? Tá. Então, show. tá ótimo. Preparei uma aula um pouquinho mais curta, porque eu fiquei com um dia bem ruim, né? É o... Pós-feriadão, todo mundo com a agenda lotada. Mas, ó, Aí, assim, mediante as confirmações que a gente vem fazendo com os doutores hoje, até mesmo por conta da chuva, tem tido muitos cancelamentos. A gente está sim. com uma expectativa bem alta, doutora, para sua aula. Ai, que bom, que bom, que bom. Mas eu preparei uma aula mais leve. Quando eu vi o dia e o horário, eu falei, hora do almoço é capaz de ninguém conseguir ficar assim muito tempo. Aí tentei ver um tema que quase ninguém fala, Sim. né? E vou falar de Kanban, de Smart, de iPlan, vou falar dessas coisas todas. Ah, que legal, assim, é um tema que inclusive até nós como TMs, assim, a gente vem percebendo que quando a gente consegue mostrar o valor para o doutor de realmente fazer um planejamento, né, se aprofundar em gerar a melhor experiência de atendimento para os pacientes, os doutores eles estão começando a ter um olhar diferente, porque acredito que até nas próprias mentorias isso é uma coisa que está sendo muito falado, né? Quando a Sim. gente comentou o tema do Startse de hoje, até os doutores que não puderam participar, assim, tem uma lista grande. Por favor, deixa a aula gravada. Então, assim, Ai, é que um tema legal. que vai ser muito legal, doutora. É porque quase ninguém fala, né? Sim. Todo mundo fala de clean check, de iPad, de virada de chave, mas ninguém fala dessas ferramentas de gestão. E tem umas que são bem simples de usar. Tem um aplicativo, eu vou falar aqui, é bem legal. Eu uso até para as coisas de casa, chama Trello, conhece? Esse ainda não. Na verdade, ele é o quê? Ele é um organizador?
É um aplicativo, você vai ver, tá? É um dos últimos slides. Deixa eu até antecipar aqui para você. Pô, eu uso muito. O Trello, ele é do método Kanban, que é um método que as principais empresas multinacionais usam, montadoras e tal. Esse aqui é o Kanban. E aí o Trello tem exatamente essas três colunas. O símbolo é esse aí. Então você anota num lugar tudo que você tem para fazer, na coluna do lado o que você está fazendo, está em processo, e na outra é o que já foi feito. Então, tipo, matrícula de filho em escola, marcação de médico, eu faço muita consultoria de clean check, os doutores que eu já entreguei, que eu não entreguei. Eu boto tudo nesse aplicativo que de qualquer lugar eu acesso. É Caramba, bem que legal. legal, muito prático. Ele é o que eu achei muito legal, assim, além de ser bem simples, às vezes a gente faz um iPlan, né, que a gente estimula que os doutores deixem o impresso lá, mas quando a gente pega naquela parte das tarefas, a gente sempre vê que os doutores eles dão uma embolada no que eles têm que fazer, o que estão fazendo. Achei muito bacana. Isso aqui, e assim, por ser um aplicativo, todo mundo hoje em dia é viciado em celular, né? A verdade Sim, é essa. Então, ele, ele é muito prático, entendeu? O iPlan, o Canvas, o Smart, eu acho legal para você pensar em como fazer no que tem que fazer. Mas na prática, na correria, se você for parar para ficar preenchendo e olhando essa planilha que é confusa no dia a dia, você acaba não fazendo, a sim, grande maioria, né? sim. E aí o Kanban, o Trello resume em três colunas e, pô, você ainda aplica aquilo na tua vida pessoal Pessoal, né? também. Eu boto tudo, IPVA, tem que pagar IPVA, já paguei, não paguei, eu boto tudo ali. E Aí você assim, pode estar tirando, entendeu? Conforme você vai sim. fazendo. E bem simples, né? Assim, uma das coisas que a gente discute muito nas nossas reuniões como TMs é como é que a gente faz todo esse planejamento da maneira mais simples possível, né? Do jeito que você colocou ali, eu achei muito bacana, porque a ideia é É, simplificar cada vez mais, né? porque, por exemplo, vou fazer um Invisalign Day com o doutor. Até para você, tipo, quais os doutores que tem que visitar, quais que você já está organizando Invisalign Day, quais que já fizeram Invisalign Day. Você pode botar nessas três colunas. E o doutor pode colocar, tipo assim, convidar pacientes, fazer anúncio patrocinado, encomendar brindes, entendeu? Sim, Aí não tá fazendo, tipo, todos os pacientes que já foram. E na terceira pode colocar, tipo, a resposta definitiva. Fechou, não vai fechar, não tem mais como. Já fica naquela terceira coluna, a gente não fica perdido. Eu uso muito. sim. Nossa, achei muito bacana. Já estou até buscando ele É, aqui para poder baixar. ele é bem. Eu não conhecia meu marido que trabalha numa multinacional que teve um treinamento na empresa, e aí ele que me ensinou. Muito bacana. Já estou aqui, ó. É isso aí. Eu sou fã, sou suspeita para falar que eu sou fã. A Paty já deve estar entrando também. E aí, A na Paty hora, está na rua, não sei se ela vai assistir, mas acho que ela não vai conseguir entrar, né? participar muito, não. Acho que ela está na rua em visita com a Dani. Ela comentou comigo que ficou meio embolada. é, Então, deixa eu só fazer umas anotações aqui. Tá me mandando um áudio aqui. Vou só ouvir aqui o áudio dela rapidinho, Tá tá bom, minha bom. amiga?
João, eu fiz consultoria de clean check para uma doutora sua. Oi, tá me ouvindo? Oi, perdão, minha amiga, Não, consegui voltar aqui. tranquilo. Pode Eu fiz repetir? consultoria de clean check para uma doutora sua, acho que é a Nelice. Nelice, de onde que Se não ela é? foi a Nelice, foi outra. Peraí, são várias que eu faço, eu fico meio perdida. Ela fez um Invisalign Day e arrebentou. Eu fiz um monte de clean check para ela. Você lembra de onde que ela é? Peraí que eu vou ver aqui. Não deve ser Lenice, não. Deixa eu ver aqui. É porque a Lenice também foram vários. Eu achei que era ela. Viviane Cirne. Ah, doutora Viviane, poxa, muito gente boa lá do Sul Fluminense. Foi o primeiro que ela fez. Cara, ela Aí, arrebentou. Ó, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tô lendo aqui na planilha aqui no celular. Foram 8 clean checks. ela é muito gente boa, tá super engajada e assim, eu tenho Muito. como a gente começou a desenvolver com mais profundidade o território do Sul Fluminense, né? Então lá os doutores ainda estão Uhum. começando, ainda tem muita dúvida. Então assim, eu tenho fomentado bastante o seu nome e da doutora Juliana Massaroto com relação a essas assessorias, né, para Clean Check, porque eles ainda Sim. sentem muitas dúvidas. Então, assim, tô dentro das possibilidades aí, falando bastante Não, de vocês. não, obrigada. E eu fiquei super feliz, que eu sei que a Ju deu super certo lá. Fiquei bem contente, porque naquela. Teve aquele mal-entendido todo, né? Eu perguntei para Dani um FII, ela achou que eu não ia fazer e tudo, aí acabou passando para a Ju. Mas eu vi que ela arrebentou lá e eu fico bem, bem feliz. Ah, legal, Acho que tem legal. espaço para todo mundo, eu não tenho essas Sim, coisas, não. sim. Acho que já até entrou uma doutora aqui. É, Alô? Kátia. Oi, doutora Kátia. É. Oi, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem? Juliana? Tudo Olá, seja bem-vinda. Boa valeu. tarde. Tudo bem? Bom, bom ouvir você falar de novo, hein, Juliana? Ah, que bom. Sempre um prazer aí participar dos eventos. É, lógico. Manda bem. Arrasa. Arrasa hoje. Tá bom, obrigada. Vou mutar aqui que eu tô com gente, tá? Tá bom. Tá calando. Hoje ainda vou dar uma aula à noite para mentoria de Aitero. E vai ser virtual ou lá no IBOM? Não, é virtual. Do Ibom já aconteceu. Ah, legal. É aquele programa de reciclagem dos doutores que já têm a Itero para melhor Isso, utilização? isso. São 3 aulas. A primeira foi quarta passada e hoje é a segunda e tem mais uma semana que vem. Ah, legal. E assim, como é que você tem percebido assim os doutores? Porque às vezes quando a gente conversa, né, com os doutores a respeito da utilização do Aitero, a gente vê que muitos deles assim acabam não explorando, né, todas as possibilidades que eles poderiam. Você acha que tem sido legal assim o teu feedback sobre? Então, essa mentoria ela é fechada, né? Eu não posso convidar quem eu quiser e tudo, apesar de ser virtual, só recebe o link quem a Line manda, né? Uhum. E aí a gente também não fez grupo de WhatsApp, então eu não tenho muito controle sobre isso. Mas, assim, a Marília falou que o pessoal mega elogiou, tanto que ela me ligou no final para me agradecer, eu estava toda empolgada, assim. Léo Garcia gostou também, ele assistiu. E alguns TMs me deram feedback de doutores deles, né? Que assistiram e gostaram bastante. O tema também é definido pela Line, não sou eu. Aí a primeira foi tipo de marketing, né? De como fazer a virada de chave para ortodontia digital e como botar a boca no trombone e mostrar para o mundo que tem o Aitero e tudo, e mostrar como o Aitero se paga, porque ele de fato se paga. E aí montei várias estratégias para provar matematicamente que ele se pagava. Hoje a gente vai falar das funções mais voltadas para o fluxo ortodôntico e na semana que vem das funções mais voltadas para o fluxo restaurativo. Ah, que legal, que legal. Assim, É. a gente tem percebido que, principalmente quando a gente atende Invisalign Doctors, que tem
doutores de outras especialidades, existe hoje uma curiosidade muito grande desses doutores em conhecer melhor, né, as ferramentas do iTero, Sim. assim, eles ficam muito surpresos com as possibilidades, né, que o equipamento ele traz. Poxa, é bem legal, acho que a gente vai colher frutos muito legais, assim, dessa mentoria. É. E foi praticamente a mesma aula que eu dei no IBOM. Eu só não falei no IBOM de fluxo restaurativo porque o Felipe Miguel falou, né? Eu dividi com ele. Então, ele de manhã falou do fluxo restaurativo e eu de tarde falei de marketing do fluxo ortodôntico. Ô, Juliana, Oi, vou te perguntar uma coisa. Eu fui duplicar o modelo ontem, né, do paciente que fez um desgaste. Aí, peguei a tesoura, selecionei um pedaço e eu não consegui reescanear. Aí acabou que eu apaguei todo o segmento e fiz tudo de novo, entendeu? Mas mas vamos lá. Você estava tentando reescanear um é escaneamento que porque, estava sendo feito na hora ou você abriu um arquivo que já existia? não, eu tinha feito, tipo assim, semana passada. Daí, a dentista fez um desgaste numa oclusal. E tinha um espaço aberto e o espaço fechou em uma semana, porque ele botou um aparelho lá antigo que ele tinha. Então, eu tinha que reescanear só aqueles dois últimos dentes. Uhum. Fui lá com a tesoura, cortei. Aí eu não sei se eu tinha que ter ido direto com a luz pulsando lá, escaneando. Aí eu fiquei meio, eu não consegui, aí eu botei para escanear de novo. Aí, bom, perdi tudo. Aí, resumindo, é que eu voltei e deletei tudo. Aí comecei tudo de novo. É Eu acabei, alguma coisa. É mas eu não porque consegui fazer só um pedaço. tem uma opção que você clica, bota o dedo na tela, né? Por 2 segundos. E aí Ah, você marca com o dedo o que você quer apagar, apaga e retoma o escaneamento. E tem uma parte que você apaga aquela arcada toda. o apagar a arcada toda foi o que eu consegui fazer, mas eu gostei disso, segurar 2 minutos, 2 segundos na Dois tela. segundos, bota o dedo na tela. Tá, vou Aí fazer você isso. vai ver que aparecem as funções, Tá, tá bom. tá? Vou tentar. E vem cá, E não era para ter o simulador no mytero.com, não? o Outcome Simulator? Yes. Mas tem para você fazer depois. No meu não aparece, você Mas acredita? você escaneou com Invisalign, mas é Record ou só Invisalign? Sempre Invisalign mais a Record. É, porque Estranho, tem, não né? tem? Eu não, é muito difícil usar o mytero.com. Agora você me falou, me deu um branco, mas eu acho que tem sim. Tá, não tô conseguindo. Já Depois eu vou ouvi. até verificar isso para você. Qualquer coisa me chama depois no WhatsApp, Mas já vou até mandar aqui pro meu TM isso para ele me ajudar. que eu verifico e te falo, mas eu tenho quase certeza que tem sim. É porque às vezes escaneia sem ser nessa opção, e aí realmente não está disponível, né? A simulação do Invisalign. São só para esses dois modelos, né? Pronto, eu vou falar aqui que eu já estou falando com você. Oi, Maria. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.
Oi, estamos em dose dupla aqui hoje. Oi, Oi, Dani. oi, bom dia. Bom dia não, já boa tarde já, né? João, doutora Kátia, doutora Maria da Penha. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Boa A gente vai tarde. ficar aqui na retaguarda para aguardar a Boa aula das tarde, duas, se meninas. precisarem. Boa tarde, Dani. Boa tarde, que a Dani não está ouvindo. Boa Eu estou com tarde. fone. Se vocês precisarem no chat, a gente vai ficar aqui controlando, tá, pessoal? Podem ficar à vontade, tirar as dúvidas, ajudam no decorrer da aula também vai acrescentar, né? As dúvidas que vocês tiverem podem colocando aqui no chat e a gente vai sendo dinâmico para não perder tempo por conta do horário otimizado aí da agenda de vocês à tarde, tá bom? Tudo certo, João? Tudo certinho, perfeito, minha amiga. Foi só para dar uma emoção, né? Ju, a gente também está por aqui, tá? Na retaguarda, eu e Dani, para ficar dando um apoio aí no chat com o João. Boa aula. Esperar um pouquinho, né? Porque o pessoal está entrando, acho que Sim, esperar eu até quero uns só porque eu 5. estava conectada e caiu. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Aí. João, me habilita de novo para compartilhar, por favor, mais uma vez. Sim. Habilita, por favor, também, João, que aí eu consigo ficar como co-host, por favor, naqueles 3 pontinhos. Sim, ó. Isso. Doutora Juliana Obrigada. já foi. Tá. Espera aí, João. Foi ou não? Acho que não, né? Não tá aparecendo o seu compartilhamento, não. Você quer tentar mais uma vez? Agora tá indo. Foi. Agora foi.
Oi, Luz. Oi, Ju, tudo bem, querida? Vai enjoar de mim, não, hein? Não, Amanhã a gente tem aula. isso, menina, estou atentíssima. Estou anotando na agenda para não esquecer. Isso Que aí, tanta coisa. eu lembro todo mundo. Isso. Ó, pessoal que já entrou na sala, eu já me antecipei. Vai ter um slide que vai ter meu número, mas tem pessoas que eu sei que de repente tem paciente, pode não conseguir ficar até o final. Eu coloquei meu celular aí no site, no chat. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa aí, pode mandar mensagem, não tem problema, tá? Olá, boa tarde, doutores. É um grande privilégio poder contar com a presença de cada um de vocês aqui neste horário, né? A gente sabe que é um horário atípico, né? Por conta dos feriados, assim, a gente acabou remanejando a nossa aula do Starts para hoje. E esse é um programa de desenvolvimento que a gente vem apostando muito, né? A gente sempre vem trazendo aí os temas que, conversando com cada um de vocês, nós identificamos que são as maiores necessidades, né, para o desenvolvimento de vocês junto a essa jornada de Invisalign. E hoje, mais uma vez, nós temos aí o grande prazer de contar com a doutora Juliana Ogliari, Top Doctor, uma referência dentro da nossa regional aqui do Rio de Janeiro. Hoje ela faz parte do grupo regional de Opinion Leaders para a Itero, speaker, que tem também a sua própria mentoria, né, Ogliari, para estar auxiliando aí os doutores nessa jornada de desenvolvimento de Invisalign, e que hoje vem falar um pouquinho com a gente sobre um tema super importante, que são as ferramentas de gestão. Então, passo a palavra aí para a doutora Juliana, agradecendo muito pela sua disponibilidade. Obrigada, João. Obrigada, Paty, a todos aí que estão aqui, todos os doutores estão no horário do almoço. Bom, preparei uma aula não muito longa, uma aula leve, porque eu sei que vai todo mundo aí reservando um tempinho, então já vamos direto ao ponto. É um prazer estar com vocês. Hoje, então, a gente vai falar de algumas ferramentas que vão ajudar a transformar sonhos em realidades, colocar os pensamentos em prática, porque acho que as boas ideias e meio que saber o que fazer, eu acho que todo mundo mais ou menos já sabe, né? Mas é difícil organizar tudo e transformar aquilo num plano de ação eficiente. Então, o objetivo de hoje é esse, tá? Vamos lá.
Como é que a gente vai encantar os pacientes? Vocês já devem ter ouvido muitas aulas sobre isso, algumas, inclusive, eu mesma dei para vocês essas palestras, só para relembrar, né, do fluxo de encantamento que a gente tem que gerar. Como é que a gente gera esse fluxo de encantamento? Se posicionando tanto nas redes sociais como dentro do consultório, fazendo uma consulta padrão ouro, se firmando como uma autoridade no assunto, escaneando todo e qualquer paciente, fazendo um clean check eficiente, enxuto, com poucas revisões, devolvendo esse planejamento virtual de forma rápida para o paciente, isso é um diferencial muito grande, entregando, né, um resultado, de fato, né, o paciente vendo que aquele problema que ele tinha foi solucionado, que as expectativas dele foram superadas, e cuidando dele no pós-venda, né? E aí eu divido o pós-venda em duas partes. Existe o pós-venda assim que o paciente pagou, começa um pós-venda. E existe o pós-venda pós-alta. Então, é muito importante a gente não ficar só ali bajulando o paciente no Invisalign Experience, no Invisalign Day, após aquele momento até ele fechar, e uma vez que ele fecha, o clean check não chega nunca, o tratamento nunca que começa. Não pode acontecer dessa forma, tá? E uma vez tendo alta, fazer aquelas revisões, reescanear periodicamente, lembrando que essas revisões periódicas fazem com que o paciente tanto faça uma propaganda do nosso tratamento e volte para fazer até outros planejamentos, como mostra um comprometimento e um interesse nosso na manutenção daquele resultado conquistado no momento da alta, tá? Então, esse é o fluxo de encantamento. Mas como, de fato, eu sei que eu tenho que fazer post patrocinado, que eu tenho que mudar meu Instagram, que eu tenho que fazer um Invisalign Experience, como é que eu vou fazer? Quais são as estratégias? Como montar as estratégias? Como saber se a estratégia está correta? Isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Não existe uma receita de bolo. Cada um trabalha com um público diferente. Cada um é de um jeito. Uns têm uma clínica multidisciplinar, outros têm um consultório pequeno com uma cadeira só. Então, não existe uma forma de conquistar, né, um Platinum Elite, um Diamond e Diamond Elite, né? Por que não? Que vai, faz isso e vai dar certo para todo mundo. Não, o que vai dar certo para um não vai ser efetivo para outro. Uns vão ter o melhor resultado com preço fechado, outro trabalhando de uma outra forma com manutenção. Enfim, são coisas diferentes, opções diferentes para públicos diferentes. Então, hoje eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas de gestão usadas por grandes empresas, tá? Por empresas multinacionais, por montadoras, sabe? Tipo, BMW usa uma dessas ferramentas nesse nível. Para vocês entenderem que nada é o acaso, nada... Quando a gente, né, dá um tiro ali sem estudar onde ele vai cair, pode acertar e pode ser uma bala perdida aí que vai atingir um alvo que não era o que a gente queria. Então, quando a gente tem um planejamento, a gente coloca aquilo organizado de uma forma que nos permite mensurar e avaliar os resultados, a gente consegue, a partir dessa metodologia, ajustar, melhorar o que deu certo, trocar o que não está dando certo, o que não está sendo efetivo, e, com o tempo, é uma construção, garantir um grande resultado e manter aquele resultado. Então, como é que a gente sai, né, de uma clínica totalmente analógica, com moldagem, muitas vezes com convênio, com bracket, para um modelo de trabalho com fluxo totalmente digital, com clean check com tomografia, com CBCT, com DSD, impressionando o paciente, proporcionando para ele uma experiência diferenciada. E prestem atenção, quando a gente oferece para o paciente uma experiência diferenciada, de verdade, o paciente ele para de se preocupar com o preço,
tá? Muitas vezes a gente está mais preocupado com isso do que o paciente. Se o paciente for realmente encantado, ele não vai ter essa preocupação. Pensa, eu gosto muito de comparar com o Starbucks, né? O preço de um café é, sei lá, 10, 15 vezes o preço do cafezinho no boteco, até mais. Ninguém reclama. Todo mundo vê um Starbucks, quer entrar, quer ter aquele momento de prazer ali, de tomar um café, um chá diferente, etc. Então, sempre que a gente valoriza a experiência do paciente, o paciente ele pode questionar a gente quanto à forma de pagamento, mas jamais com valores, tá? Então, como é que eu vou migrar de um modelo por outro? Por onde eu começo? Quais são as estratégias? Como é que eu vou botar em prática as ideias? E como é que eu vou avaliar esses resultados? Existe metodologia, tá bom? Não é sorte, tá? Não é feito aleatoriamente. A chance de dar certo se você faz uma coisa aleatoriamente, sem planejamento, ela existe, mas ela é muito, muito pequena, tá bom? Então, a primeira coisa, é preciso vocês estudarem o negócio de vocês, identificar o que precisa ser mudado, aplicar as ferramentas de gestão para criar um modelo de transformação da forma de vocês trabalharem e avaliar esses resultados, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, que vocês podem pedir para a secretária fazer, é fazer uma planilha do Excel, super simples, listando todos os procedimentos que vocês fazem na clínica de vocês. Como a Line trabalha por quarter, e eu acho muito legal, porque às vezes tem um mês que tem uma enchente, tem um pico de Covid, tem alguma coisa, e aquele mês não tem como servir de parâmetro para a gente. Mas eu acho que um trimestre, de fato, não é à toa que as empresas multinacionais, assim como a Line, trabalham com quarter, tá? Então, pega ali nos últimos 3 meses, lista todos os procedimentos que vocês fazem, a quantidade de vezes que vocês fizeram cada procedimento desse, se puder colocar até o lucro, tudo isso. Por que isso? Às vezes vocês vão ver que vocês estão colocando energia num tipo de procedimento que não está dando retorno financeiro, só está ocupando tempo, tá? Foi assim que eu parei de trabalhar com convênio e foi assim que eu parei de trabalhar com bracket também. Hoje eu não monto bracket em ninguém. Eu devo ter uns 3 pacientes só que estão em final de tratamento, que não quiseram trocar por Invisalign. Assim que eles finalizarem, acabou o bracket na minha vida, tá? Então, se você não mensura, você não tem como fazer essa avaliação. E aí, os procedimentos que saem muito, que dão um lucro muito bom, que são muito bem aceitos, de repente, vocês conseguem aumentar um pouco mais aquele procedimento, ter um incremento de renda sem que aquilo assuste o paciente. Enfim, vocês começam a ter um leque de procedimentos na clínica de vocês muito mais qualitativo do que quantitativo, tá? Foi assim também que eu parei de fazer canal. Hoje eu encaminho todos. Uma das ferramentas, então, eu vou começar por elas, porque eu acredito que a maioria de vocês já conheçam, é o iPlan. Se vocês não conhecem, vocês podem entrar em contato com o time de vocês, tá? Porque os times trabalham com isso, eles ajudam vocês a preencher, e muitas vezes o iPlan, ele é a base do planejamento de um Invisalign Experience, de um Invisalign Day, da transformação de um selo, tá bom? Então, como é que a gente vai preencher essa tabela? Eu fiz um slide para cada campo desse, para facilitar para vocês um pouquinho o entendimento. Fiquem à vontade para tirar print do que vocês quiserem, mas essa parte do iPlan, os TMs de vocês têm, tá bom? Então, nos objetivos. Os objetivos, a gente tem que dividir em 2 metas, tá? Uma alcançável e outra desafiadora. Mas pensem bem, entendam uma coisa, a desafiadora não pode ser impossível, tá bom? O que seria meta alcançável? Seria mais ou menos manter o selo de vocês. Eu venho fechando sempre 7 casos há 1 ano, 2 anos, que eu fecho 7 casos por trimestre.
Então, eu sei que isso é uma meta alcançável. A meta desafiadora é um percentual acima disso, ou um selo acima do de vocês, tá? Ah, eu sou sempre Gold, eu vou tentar o Platinum. Eu sou sempre Platinum, eu vou tentar o Platinum Elite. Não adianta você ser Platinum e colocar na desafiadora um Emerald, que vai ser altamente frustrante, tá? Vai ser bem improvável de dar certo, tá bom? Então, o objetivo, separa em dois: meta alcançável e a meta desafiadora, ok? Nos touch points, vocês têm que sentar, usa essa planilha que eu falei do Excel e vocês vão fazer a hora clínica, vão pensar no selo de vocês, lembrar que todo mundo que tem abaixo de Platinum tem que fechar pelas parcerias, porque garante o selo Platinum para a gente, é uma economia bem importante, tá? Rede social, fazer o Smile View, treinar a secretária, treinar a equipe. Vou fazer aqui um parênteses na precificação. Tem pessoas que não sabem nem construir o preço, tá? Como é que a gente calcula a precificação de qualquer coisa? Primeira coisa, existe uma coisa que pouquíssimos dentistas sabem, que é o valor da sua hora clínica. Como é que a gente calcula isso? Mais uma vez, entra uma tabelinha aí e pode ser do Excel. Vocês vão listar todas as despesas que vocês têm fixas, pagamento de secretária, SS, aluguel, condomínio, etc. Uma média dos gastos variáveis, que aí pode ser tipo material de dental, tá bom? Pagamento de protético. E vai dividir pelo número de horas que o consultório fica aberto dentro do mês, tá? E o número de cadeiras, tá? De cadeiras ativas, número de profissionais ativos. Então, entendam, quem tem mais de um dentista trabalhando, mesmo que tenha um custo fixo um pouco maior, vai ter uma hora clínica mais barata do que quem trabalha sozinho, tá? Porque vai dividir esse custo por mais pessoas, tá bom? E aí a gente vai pensar no custo do procedimento. No Invisalign seria o quê? Entendam que o custo do Invisalign não pode ser somente o custo do boleto da Align, tá? Você vai somar aí ao custo do boleto da Align as resinas, listinha de PR, vocês vão colocar o número de... fazer uma estimativa do número de consultas que vocês vão precisar, do número de horas que vocês vão precisar em frente ao computador para fazer o planejamento do CleanCheck, ou o valor de uma consultoria, se vocês forem terceirizar esse planejamento, tudo isso entra no custo. E aí você vai somar o lucro pretendido. Esse lucro pretendido, ele pode ser tanto um percentual, eu quero ganhar sempre tantos por cento, 100%, eu quero cobrar o dobro. Ou pode ser um valor fixo. Para mim, para eu fazer um Invisalign e ficar feliz, eu tenho que cobrar pelo menos 5.000 em cima do custo, 6.000 em cima do custo. Aí vocês vão ver de acordo com a realidade de vocês, tá bom? Construído isso, vocês vão montar o preço. Outra coisa importante, isso é uma técnica de venda, tá? O paciente tende a questionar menos um valor quebrado. 12.754 ao invés de 12.000, apesar de ser 754 mais caro. Isso é uma coisa que o nosso cérebro entende automaticamente já, que aquele número foi construído, que aquele número não foi chutado, sabe? Não foi tipo, olhou para minha cara e achou que eu tenho um cara que vai pagar 14.000, achou que eu tenho um cara que só vou pagar 10. Quando você faz um número quebrado, ele já interpreta automaticamente que aquilo ali foi uma coisa pensada, construída e existe um porquê, tá bom? Então, pensem nisso também na hora de montar a precificação de vocês. Se eu estiver indo rápido, vocês me falam, tá, gente? Eu sei que hoje é horário de almoço. O que seria a equipe?
A equipe não se resume a quem trabalha dentro do consultório. Isso é bem importante, tá? Quem tem uma agência que cuida do marketing de rede social, por exemplo, é sua equipe. O seu TM, que vai dar aquele apoio no Invisalign Experience, que vai trazer o brinde, vai te orientar e vai montar o iPlan junto com você, também é a sua equipe, tá? Os outros dentistas da clínica, das outras especialidades que vão indicar pacientes para você também são sua equipe, tá bom? Então, é o seu time, tá? Todas aquelas pessoas envolvidas nesse projeto que podem ajudar você a conquistar o resultado. No campo riscos e restrições, esse aqui eu vou dizer para vocês que é um dos mais importantes. Muita gente faz tudo certo e lança no momento totalmente equivocado, tá? Olhem a previsão de tempo. Está ameaçando uma chuva, uma enchente e tal, não vai colocar naquele dia, tá? Evitem colocar, imagine você planejar com uma antecedência e fazer tudo certo, Invisalign Experience para segunda-feira, que passou agora, não, sabe? No meio de um feriadão. Num dia de jogo do Brasil, botei até a Copa do Mundo aí com letras garrafais para vocês. Então, assim, entre Natal e Ano Novo, sabe? Próximo ao Carnaval, não vai rolar, gente, tá bom? Estudem o calendário, olhem a previsão de tempo. Isso é muito importante, porque pode ser, assim, você pode ter feito tudo certo e ter um resultado muito ruim, porque errou nisso aí, na data, e interpretar que todo o restante que você fez, que estava bem bacana, estava errado, e mudar, de repente, coisa que não era para mudar. Ok? Ju, posso contribuir? Claro. Até em relação também, pessoal, a grandes eventos. Eu tive um exemplo aqui na Barra que foi o Rock in Rio, né? Foi uma semana de caos. Uma Sim. semana de caos no trânsito, pacientes desmarcando, as pessoas vão sendo contaminadas, né, por essa influência da mídia, e quem não gosta, quem não está afim, acaba dando no-show, como a Ju falou, por conta de uma questão de planejamento de data, né? Então, grandes eventos também é bacana dar uma olhada Jogo de hoje com futebol a internet, importante. jogos às quartas-feiras, campeonato brasileiro e tal. Então, exatamente. Tá, obrigada. Tá? Imagina, eu que agradeço, Paty. Benefícios futuro. Benefícios que você terá no futuro, que o paciente terá no futuro, caso todo esse planejamento dê certo, ok? Para o dentista, uma agenda mais livre, já que o Invisalign proporciona um atendimento mais espaçado, as consultas virtuais, o fato de que não tem emergência, não tem bracket que solta, não tem fio cortando, nada disso. Para o paciente, mais conforto, não tem tudo isso, você tem que colocar para ele os benefícios dele na hora de você fazer a venda, tá? O conforto, que não vai ter nenhum machucado na boca, a liberdade que ele tem um evento, tem um jantar, ele pode ir sem um alinhador. Eu explico isso para o paciente, eu falo que ele só não pode ser baladeiro e ter um evento todos os dias. Mas uma coisa eventual, a gente sabe que não vai comprometer, né? A segurança e a confiança que ele vai ter num jantar de negócios, num jantar romântico, sei lá, dele estar comendo e não ficar nada preso no aparelho, que é extremamente constrangedor, né, e desagradável. A facilidade para higienização, a questão de que não tem nenhuma restrição, tanto alimentar quanto para a prática de esporte, muito importante para as crianças. Então, tudo isso a gente coloca nesse campo. Os parceiros podem ser o comércio local, outros dentistas, as agências de banco. Por que eu estou colocando as agências de banco? Porque nós temos as parcerias bancárias, né? Que tem desconto, os funcionários, cônjuges dos funcionários, os clientes do Itaú, do Bradesco, do Santander. Então, abaixo do meu consultório tem uma agência, em frente tem uma agência do Itaú. Vai lá, se possível, para ter uma continha, conversa com o gerente, tenta montar um evento Invisalign Experience só para aquelas pessoas. Isso vocês podem fazer. Tem uma parceria, gente, que quase ninguém lembra que existe, que é a Members, tá? Tá lá na IDS, vocês têm que fazer o aceite.
Quem tiver dificuldade de achar, pergunta para o TM também. Estou só dando um dever de casa para os TMs. A Members é o seguinte, tem um leque enorme de empresas, muitas delas a gente não sabe, e o próprio funcionário delas não sabe, então pode ter no seu prédio, na sua rua. E assim, é você dar R$1.000 de desconto para quem é daquelas empresas. Ou seja, no fundo, vocês não precisam nem muito mexer no preço, né? Vocês podem falar que é um valor e já embute ali os R$1.000 do desconto. E aí vocês podem criar um Invisalign Experience com as cores daquela empresa, com o logo daquela empresa, um evento ali fechado e dar um desconto para aqueles funcionários, tá? Aumentando um pouquinho o assunto desse parênteses, a gente, só te dar o aceite, a gente já passa a ter direito a desconto em várias coisas através dessa parceria, tá? Não precisa fechar nenhum caso para ter direito a esse desconto. Então, tem desconto na Dominus, em curso de inglês. Quem é pessoa jurídica pode ter aquele Gympass, paga bem barato por academias super caras. Então, procurem saber disso também, tá? Investimento, quanto de dinheiro você está disposto a colocar para fazer aquilo dar certo. Então, aí você vai colocar os docinhos, as comidinhas, se você vai botar champanhe, se não vai botar champanhe. Muita gente coloca, né? Fica lindo. Eu, particularmente, não gosto. Nada que envolva bebida alcoólica eu gosto, é uma opinião particular minha, tá? A gente nunca sabe a dor e a batalha interna de cada um. Oi? Desculpa, eu não ouvi aí, você falou sobre o Members aí, pode repetir para mim? Posso. O Members é uma parceria, tá lá na IDS de vocês, tá? Vocês podem dar o aceite. É uma parceria que não existe nenhum trâmite, não gera link no MyClean, não dá benefício de selo, nada disso. É apenas um leque de empresas que você tem que conceder aos funcionários daquelas empresas um desconto de R$1.000. É um leque muito grande, tá bom? E a partir do momento que você dá o aceite lá na IDS, você automaticamente passa a se beneficiar de todos os bônus que tem para quem aceita essa parceria. E aí existe um MyClean próprio, é bem intuitivo, é só perguntar depois para o TM, que o TM ajuda vocês, tá? Mas tem um passo a passo na própria IDS. Em relação ao Itaú, minha irmã ela é gerente no Itaú, eu queria ver uma O Itaú forma não tem a ver com membros. Se sua irmã é gerente do Itaú, maravilhoso. Aí você pode tentar montar um Invisalign Experience para as pessoas dessa agência, fechando com aquele preço, que é 11.000, ou se não me engano, acho que 10.999, alguma coisa assim. Para o comprehensive, tem que entender que tem um teto, né? De preço que você pode colocar acima daquilo, consultas por fora, escaneamento por fora, mas no MyClean só vai poder passar aquele valor, e os pacientes que fecharem vão ter que pagar com um cartão parceiro do Itaú, tá? Então, mas isso não tem a ver com a parceria Members, isso tem a ver com as parcerias do MyClean, que dão direito ao selo Platinum. Ok? Vamos lá. Voltando para o investimento. O investimento, então, é quanto de dinheiro você está disposto a colocar, a investir naquele evento. Então, ali você vai colocar os brindes que você vai dar, a despesa que você vai gastar com comida, bebida, decoração, tudo aquilo, post patrocinado, tudo entra aqui. Que eu estava falando antes, que muita gente coloca bebidas, champanhe, tem pessoas que botam até uma garrafinha, né, de Baby Chandon no kit para entregar, fica muito bonito, fica a cara da riqueza, mas eu, particularmente, não gosto de nada que envolva bebida alcoólica, tá? Só para chamar atenção para vocês, a gente não sabe a batalha interna que cada um carrega. Eu tenho alguns pacientes alcoólatras que já desabafaram comigo, que eu nem imaginava que eram, e aí foi que me deu esse start na minha cabeça. Imagina, o cara, de repente, está batalhando ali, tá? Esse paciente, inclusive, ele já tinha atropelado uma pessoa, bêbada, a pessoa veio a falecer, rolou processo e tudo, etc. Então, imagina, aí você tá ali no evento, chama ele dá de cara com uma taça de champanhe geladinho esperando por ele.
Eu não acho bacana, mas aí fica da consciência de cada um, tá? É porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça, e aí eu gosto de dividir com vocês. Os produtos são os produtos que serão oferecidos, então vocês podem fazer, por exemplo, chamar para o Invisalign Experience de vocês, fazer um selecionado só para criança, ou abrangendo todo mundo. Vocês podem convidar também pacientes da Fixa que já finalizaram para fazer um Vivera, oferecer um desconto no Vivera. Lembrando que, fora o Vivera ser mais uma coisa que dá lucro para a gente só tem o trabalho de escanear e entregar, né? É ridículo, é um lucro vem muito de mão beijada. Cada 4 Viveras a gente faz um pontinho que ajuda no selo. Às vezes, por conta de um ponto, a gente não pega um selo que vai dar uma economia enorme para a gente no outro quarter, tá? Então, não esqueçam do Vivera, tá? Ele tem o seu valor e o valor é grande, tá bom? A linha do tempo, o quarter são 3 meses, então as ações que vocês vão fazer em cada mês daquele quarter, tá? Vejam como é que as coisas são planejadas com antecedência, tá? Isso vocês podem pensar, gente, até em postagem. Se vocês querem lá na frente, pensando já no Q1 de 2023, fazer um Invisalign Experience só para 50 a mais, comecem já de janeiro a fazer postagens direcionadas para esse público, tá bom? O resultado, ele é sempre construído, ok? Então, esses são os campos da planilha do iPlan que todo time tem e todo time pode ajudar vocês. Vou trazer aqui para vocês algumas outras opções de ferramentas para colocar um plano em ação. Uma delas, então, é o Canvas, tá? Os times também trabalham com isso, tá bom? O Canvas tem essa tabelinha aí colorida e eu vou ensinar vocês também a colocar os pensamentos aqui. Ela é uma metodologia um pouco mais visual, tá? Em que você tem que fazer algumas perguntinhas para começar a organizar aquele plano de ação. Então, por que fazer o Invisalign Experience? Por que usar o Invisalign? O que é? Quem eu vou convidar? Como que eu vou fazer? Quando vai acontecer? Quanto vai ser? Tudo isso, tá bom? Tem uma setinha que ensina mais ou menos a gente ir organizando o pensamento e preenchendo. E aí eu vou mostrar para vocês um modelo disso preenchido para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, quem quiser tirar print, é no próximo slide. Vou colocar aqui, que fica mais fácil. Tem muita coisa que tem no iPlan aqui, tá? Então, assim, as justificativas. Isso aqui é bacana para aqueles pacientes que já foram escaneados, que já estiveram com vocês em outros Invisalign Experience e que não fecharam. Por que ele não fechou? Foi preço? Foi dúvida sobre a eficácia? Foi porque ele ia viajar? Foi porque ele não estava no momento financeiro bom? Porque ele não tinha limite no cartão? Anotem essas coisas, tá? Porque o que travou um paciente num determinado momento não vai travar ele para o resto da vida. E aí, se você conseguir entender o porquê que ele não fechou, tá? Era uma viagem que estava para acontecer, espera o cara voltar da Disney, né? Dá 1, 2 meses para ele recuperar o fôlego dele, convida ele de novo. Então, isso é muito importante, tá? O objetivo SMART, eu vou falar só do SMART para vocês, são algumas estratégias que a gente tem para definir o objetivo, tá? Benefícios, mesma coisa do iPlan, mais tempo, mais conforto, etc. O restante é mais ou menos muito parecido, tá? A linha do tempo, o que fazer naqueles 3 meses do quarter, o custo, quanto de dinheiro você quer investir naquilo, os riscos, a época que você vai fazer, o momento, se tem jogo naquela semana, se não tem, se tem um Rock in Rio da vida, é muito parecido com a iPlan, esses outros campos, tá?
Então, aqui está ela vazia, do lado ela preenchida, tá bom? Os times de vocês também conseguem dar essa tabelinha Canvas para vocês, tá bom? Os objetivos, o Canvas ele trabalha com o objetivo SMART. O que é o SMART? É uma metodologia para a gente focar e definir o objetivo correto, tá? Então, quando a gente quer traçar as metas SMART, que a gente chama, são 5 características que essas metas têm que ter, tá? Vamos entender o que é cada característica dessa. Então, vem aí do inglês, né, os 5 Ws. Então, vamos lá. Quem está envolvido nesse objetivo? Eu, minha equipe, meu time, minha secretária. O que eu quero... Aqui eu estou dando um exemplo. Isso aqui, gente, é aplicado por montadoras, por grandes empresas, sabe? Empresas multinacionais, Unilever, Ambev, etc. Então, eu estou aplicando aqui para o Invisalign Experience, porque todo mundo que está aqui é Invisalign Doctor, tá? Então, o que eu quero realizar? Um Invisalign Experience de sucesso, né? Onde? No meu consultório. Quando? Tal semana, sempre lá para frente, para você ter tempo de planejar, tá? Quanto mais específica for a meta, maior é a probabilidade dela ser alcançada. Ela tem que ser mensurável. Como assim mensurável? A gente tem que poder contabilizar o resultado daquilo ali, tá bom? Você tem que saber o que você fez e depois conseguir avaliar se aquilo deu certo ou não. Isso é muito importante para a Invisalign Experience, tá? Tem pessoas que têm um resultado muito bom, dando um determinado desconto. O preço normal do Invisalign tem que ser sempre um pouco acima, para no Invisalign Experience a gente tirar aquela gordura e ter um valor mais atrativo para aquele paciente que não fechou. De repente, uma condição maior de parcelamento. Então, tem doutores que no dia a dia parcelam só em 7 vezes, para deixar 12 vezes para o Invisalign Experience. Clareamento. Tem muita gente que tem esse sucesso dando clareamento. Então, assim, tipo, eu fiz um clareamento e não fechei. Esquece o clareamento. Eu fiz só parcelamento em 12 vezes, antes era em 7, fechei um monte. Então, para você, é aquilo que deu certo. É importante você poder mensurar, quantificar, qualificar os resultados. Alcançável. Então, tem que ser possível, tá? Já teve alguém que fez um Invisalign Experience e arrebentou? Eu estava até conversando com o João logo que a gente começou, porque eu fiz uma consultoria de Clean Check para uma doutora dele, que foi o primeiro que ela fez, ela arrebentou. Ela me mandou 8 casos para ajudar ela a planejar, recém-credenciada, e arrebentou. Então, assim, é totalmente possível, tá? Não é só um dentista experiente, que já é credenciado há muito tempo, que já é referência, que tem sucesso. Não, tem uma galera aí que está chegando, sentando na janela, pegando um ventinho gostoso ali da brisa da rua e arrebentando. O que essas pessoas fizeram? Como é que elas colocaram a energia? Qual foi a estratégia? Não adianta querer imitar, gente. Deu resultado para ela, ela já tem a receita dela. A gente tem que entender o que está faltando para a gente chegar nesse resultado, tá? Sempre colocar metas possíveis, tá bom? Que aí já é o R de realista, né? Tem que ser possível de fazer. Você tem que colocar um objetivo que você consiga fazer com o tempo que você tem, um investimento que seja de acordo com a sua possibilidade financeira, tá? Não adianta, vou colocar um comercial na Globo, ter essa ideia. Ninguém tem dinheiro para pagar um comercial no intervalo da novela das 8, então não vai rolar, tá? Então, a meta realista não é só a meta do número de casos. Tem que ser realista. Todos aqueles campos que foram preenchidos, aquilo tem que estar dentro de uma realidade possível de acontecer. O T é o tempo. Tem que ter um prazo, tem que ter uma data de início e uma data de término, tá?
não só o evento, mas a avaliação, que no caso eu sugiro para vocês que seja o nosso quarter, tá? Então, você também tem que se permitir entender que aquilo ali tem que ter um prazo para você avaliar. Então, você montou toda uma estratégia, avaliou num quarter. O quarter vai fechar esse prazo. Ali você vai se replanejar no final do quarter, avaliar o que deu muito certo, o que não deu certo, ajustar. As estratégias, gente, o nosso plano de ação, mesmo que ele tenha sucesso, ele não pode ser estático, tá? A gente sempre pode melhorar. É igual, tipo, musculação. Você está fazendo musculação, você não pegava peso nenhum, de repente está lá com tantos quilos no leg press. Se você mantiver aquilo para o resto da vida, você não vai ter um avanço. O que acontece? O que o professor faz? Passa um tempo, ele vai lá, bota mais um pouquinho de peso, bota mais um pouquinho de peso, e assim a gente vai evoluindo. Não é diferente no nosso consultório, tá? Entendam todo esse processo como um processo contínuo, dinâmico, que sempre está atrás de aprimorar. Desculpa, eu passei para trás. Então, aqui eu fiz um resuminho, já está no finalzinho, e agora tem a dica de ouro aqui no final para vocês. A intenção, o que pretendemos alcançar, botar a meta de forma bem específica, de forma mensurável, atingível, realista e dentro de um determinado prazo de tempo, ok? Agora, no final, eu vou colocar para vocês uma coisa que eu uso para tudo na minha vida e que é extremamente mais simples do que tudo que eu falei até agora. Por que eu deixei para o final? Porque tudo que eu falei até agora é importante, tá? Só que você sentar, começar a fazer um iPlan, fazer um plano Smart, tudo isso dá trabalho e demanda tempo, tá bom? Mas tem que ser feito. Tá? Mas o método que eu vou ensinar agora é uma coisa muito rápida para vocês startarem e até para vocês darem andamento quando vocês tiverem tempo de fazer tudo aquilo que foi ensinado, que é o Kanban. O Kanban resume tudo em 3 colunas. A fazer, o que está sendo feito no momento, em andamento, e o que já foi feito, foi finalizado. Isso aqui, gente, eu uso para tudo, não só para Invisalign, tá? Aqui eu coloco, tipo, IPVA para pagar, já baixei o boleto, ainda não paguei, passo para o Fazenda, já está pago, boto feito. Material que tem que comprar para a filha na escola, minhas contas pessoais, minhas consultorias de CleanCheck e as coisas do Invisalign Experience também. Então, tipo, a gente agora não tem muito tempo para pensar, né? Porque a gente está no final do ano, já está aí no meio para o final do Q4. Então, isso aqui vocês conseguem colocar, já organizar hoje. Se não der tempo de fazer todo aquele estudo mais elaborado, deixa aquilo para 2023, porque realmente a gente não pode perder tempo para esse Q4. Vamos tentar salvar esse Q4 aí, que já foi atrapalhado com a eleição, vai ser atrapalhado com Copa do Mundo, ainda tem Natal e Ano Novo, tá? Então, aqui, a fazer o Invisalign Experience, o que eu tenho que fazer? Convidar os pacientes, falar com o TM, agendar reunião, ver o que vai ser dado de brinde, ver qual vai ser o valor, fazendo, já encomendei o bolo, já encomendei os brindes, ainda não chegou, foi entregue, passa para o feito, tá? Aconteceu o Invisalign Experience, bota ali no fazendo todos os pacientes que foram, tá bom? No feito, coloca os pacientes que já pagaram. Ali a gente vai passar a ter um outro tipo de preocupação, mas o fazendo, quem está naquela coluna, é aquela coluna que a gente tem que ficar ali batalhando para aquele cara fechar. E aí tem um aplicativo, a gente que está todo mundo viciado, né, em celular, em tecnologia, tem um aplicativo que chama-se Trello. É um aplicativo gratuito, tá? Que vocês podem baixar. E ali tem exatamente essas 3 colunas. O que é a fazer, o que está sendo feito e o que já foi finalizado. Então, vocês podem colocar tudo ali e, tipo, tá com o filho ali fazendo aula da natação, você tá organizando a cabeça,
mudando, isso aqui já foi feito, vamos mudar de coluna. A gente percebe que quando a gente usa essas ferramentas, tudo que a gente faz fica muito mais efetivo, tá? Vale muito a pena, e o Trello é uma coisa que eu uso para tudo mesmo. Eu comecei usando pro consultório e levei para a minha vida, tá? Então, gente, quero deixar essa mensagem aqui para vocês no final. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Isso é fato. Ou você tem uma estratégia e você vai voar, ou alguém vai te usar de degrau e vai te ultrapassar e você vai ficar para trás, tá? Então, organizem-se, baixem o aplicativo, marquem a reunião logo com o time de vocês, façam o iPlan. Se der tempo para fazer agora isso já para o Q4, maravilhoso. Mas isso aqui é uma oportunidade preciosa que eu quis dar para vocês fazerem um 2023 diferente, tá? Com o Kanban, eu acho que vocês já conseguem montar algumas estratégias mais rápidas para salvar o Q4, que realmente não tem tempo para perder, precisa de uma coisa mais simples, e já pensar numa maneira mais elaborada de mudar a forma de trabalhar e começar um 2023 mais efetivo. Vou deixar aqui esse QR Code, convidar todos vocês. Tem uma galera aqui que eu estou vendo que já está no meu grupo. Obrigada pela presença de todos. É um grupo de mentoria que eu tenho no WhatsApp. Ali eu fico postando coisas para vocês, dicas e tirando as dúvidas, tá? Eu sempre respondo, gente. Às vezes eu não respondo de imediato porque eu estou trabalhando, estou com a família, mas eu sempre respondo. Quem está no grupo sabe disso. Eu tenho 2 Instagrams. Um que é o Ogliari Odontologia, que é o meu antigo, e eu há pouco tempo coloquei o Ogliari Mentoria para todas as postagens dali, são só conteúdo para Invisalign Doctor. Eu tenho que me dedicar mais, isso está lá na minha coluna a fazer para 2023, postar mais conteúdo para vocês, mas é legal de vez em quando vocês darem uma visitada lá, porque tem umas dicas bacanas, tá? Esse é o meu site, Ogliari Mentoria. Eu tenho vários cursos, tá? Tanto presenciais quanto online. Os cursos online são todos como foram a aula de hoje. Ao vivo pelo Zoom. As aulas ficam gravadas e ficam disponíveis por 3 meses para serem assistidas no meu site. Então, cada doutor que compra o curso tem um login e senha, ele entra no site e assiste quantas vezes ele quiser a aula por 3 meses, tá? Meu próximo curso presencial vai ser na sexta-feira, dia 25. É uma imersão que dura o dia inteiro. Tem um pessoalzinho aqui que já fez também, que eu já reconheci aqui pelos nomes, que fala tudo de CleanCheck e tudo de MyClean, tá? Todos os alunos ganham a apostila com todo o material impresso. Todos os slides são impressos nessa apostila, tá? E ali eu falo dos protocolos da Align, G4, G8, G7, o que é isso? Dos meus protocolos de prescrição, tudo de MyClean, como fazer IPR, como fazer a Tátima, o que é cada botão, cada funcionalidade do CleanCheck, tá? Inclusive o CBCT, que é uma ferramenta maravilhosa, mais recente que a gente tem. Além desse presencial de sexta-feira, eu comecei semana passada um curso da turma do avançado, tá? Eu nem sei, já perdi a conta, do básico, já foram acho que mais de 10 turmas, e aí as pessoas estavam me cobrando aí um avançado. No avançado, a gente fala de ferramentas para casos complexos, tá? Então, eu falo dos alicates, quais são, como usar, mini implante, power arm, enfim, binário de força, casos de extração, casos com cirurgia ortognática, todos os tipos de elástico, qual a indicação de cada um, quando usar, tudo isso tem nesse curso. Esse curso começou semana passada, a aula 2 é amanhã. Se alguém aqui estiver disposto a entrar neste curso, tá? Porque ele vai ser a última turma do ano, eu me comprometo a repetir a aula 1, tá? Então, quem quiser, corre no WhatsApp, me chama, assiste a aula 2 amanhã,
e a gente combina além de eu disponibilizar a aula 1, que já foi dada, eu me comprometo a repetir a aula 1 para todo mundo que quiser, tá? E a consultoria do CleanCheck, eu hoje planejo para um número bem grande de dentistas. Eu cobro R$300 350 cada caso, 300 quando o doutor me manda 3 ou mais casos de uma única vez, tá? O valor não muda se eu assumir desde a prescrição ou se eu assumir um CleanCheck que já está aberto, tá? Faço todas as revisões, dou todas as explicações, tiro todas as dúvidas pelo WhatsApp. Então, é mais do que receber um CleanCheck pronto, é aprender junto comigo, tá? Já tem bastante gente aí que faz a consultoria comigo e o pessoal fica bem satisfeito, graças a Deus. Então, é isso. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo, por terem aí me prestigiado nessa hora de almoço. Meu telefone, que já estava lá no site, está aí para vocês, meu e-mail e meu Instagram, e o QR Code aí para quem quiser entrar no grupo, são todos muito bem-vindos, tá? E obrigada aí ao time da Align por me convidar mais uma vez, me dar essa oportunidade. Obrigada aí, Paty, Dani, que eu vi que apareceu aí do lado da Paty. Eu consegui ver uma horinha. E João aí, que me deu o apoio, está aqui desde cedinho comigo. Poxa, doutora, nós que agradecemos o privilégio de tê-la conosco, né, em mais uma oportunidade. Poxa, uma aula sensacional. Agradecemos também a todos os doutores que puderam participar conosco e contem muito assim com o nosso auxílio, principalmente focado no que a doutora Juliana falou, nessa questão de planejamento. A gente vê o quanto que é fundamental se ter um planejamento assertivo e a execução também, né, desse plano. Então, muito obrigado pela presença de todos e estamos à disposição. Obrigada aí os elogios. Obrigada também, Ju. Tá, agradecer os elogios aí no chat, que eu tô lendo, eu fui ver se tinha alguma dúvida. Obrigada pelo carinho. Na verdade, de o que eu iria falar aqui, além de agradecer a Juliana, né? Estou aqui na rua, por isso que o João está dando suporte aí hoje, com mais clareza aí na fala, por conta dos temas. O que eu ia sugerir, até para o pessoal que nos acompanha lá no grupo do Startse, para de repente para vocês sugerirem temas que a gente possa trazer como novidade, sendo alguma necessidade específica ou alguma coisa que vocês, poxa, eu não vi isso, eu sinto falta desse tema. Aí queria pedir a ajuda de vocês para colocarem lá no grupo, quando puderem, né? A gente hoje fechou por conta de volume de informação, mas está aberto hoje e amanhã para vocês interagirem por ali, tirarem dúvidas e passar também essa dica de tema, tá bom? Agradeço bastante. Obrigada, Ju, para maravilhosa como sempre. Vários elogios aqui no chat. Obrigada. E se alguém tiver dúvida, gente, alguma coisa, pode me perguntar, porque o grupo do Startse, ele fica fechado. Então, ninguém mais consegue perguntar e tirar dúvida, tá? O meu grupo do WhatsApp está à disposição para vocês, não só para dúvida da aula de hoje, eu quis trazer um tema diferente, mas dúvida de CleanCheck, dúvida de Aitero, tá? Hoje eu não vou ficar muito ativa no grupo, porque eu vou dar uma outra aula hoje à noite para uma outra mentoria, tá? Da Align também, mas é fechada. Amanhã tem a minha mentoria do curso avançado, mas eu sempre respondo. Quem está no grupo sabe que eu sempre respondo, tá? Pode não ser assim de imediato, por conta da correria do dia a dia, mas eu sempre respondo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já que a gente não consegue dar esse apoio, né, por lá, que senão realmente o grupo vai ficar muito confuso, por isso que mudaram a forma de administrar o grupo, eu acho que realmente foi necessária. Mas a Vivi está até botando aí, responde mesmo, respondo. Então, assim, quem quiser pode usar e abusar lá no grupo, que eu sempre respondo e vou tirar a dúvida de vocês com o maior prazer. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo para todos. João, deixa aí com você o encerramento. Ok, minha amiga, muito obrigado. A gente também deseja uma boa tarde para todos vocês e contem conosco, tá bom? Isso aí, gente. Beijinho, beijo, bom Vera. Trabalho aí a consultória agora à tarde, né, Ju? Isso. Correndo aqui com as visitas também. Um beijo, pessoal. Isso aí. Obrigada. Um beijo, tchau.